Então vamos lá. Primeiro tópico dele, o Aerodynamic Drag. Agora ele vai destrinchar essas forças. Né? E ele vai dar um exemplo aí do carro que ele trabalhou. Se não me engano, ele trabalhou naquele Dodge Viper GTSR, aquele Team Oreca que você vê no Gran Turismo e outros jogos aí de corrida aí. Ele trabalhou num carro desse. Não necessariamente no Team Oreca, mas ele mostrou as fotos lá no dia do curso. Né? Então, vamos lá, foi point 1.1, aerodynamic drag. At higher vehicle speeds, aerodynamic drag becomes the dominating factor in the equation for air drag forces. Incorporate the vehicle speed squared. To calculate the power at the wheels, drag force is again multiplied by speed. Simply, the power required to overcome aerodynamic drag is closely related to vehicle speed cubed. Que ele já diz, o que ele quis dizer aqui? A força, basicamente, o que ele quis dizer é que a potência a força de arrasto, ela cresce com o quadrado da velocidade. Então aqui a gente já pode dizer uma coisa aqui interessante. Às vezes, não adianta aumentar a potência do motor. É mais interessante trabalhar com aerodinâmica. Você aumenta 30 cavalos para o carro ganhar aí 5 km de velocidade máxima, aí 10, né, por causa disso. This means that to double the speed, 8 times the engine power is needed. This is why engine modifications have only a small impact on top speed. An old engine that is down on power might accelerate slowly, but still be able to reach close to its original top speed. For example, let's say we want to increase the top speed of a car with 10%. To do this, 33 more power is required. Do not get too much stuck on top speed. Ou seja, ele basicamente comentou o que eu comentei, né? Ou eu comentei o que ele comentou, né? Então ele comenta aqui que a força de arrasto ela leva em conta o quadrado da velocidade e ela cresce muito rápido e ela rapidamente supera a potência do motor. Então, isso também é até um motivo que a gente vê assim, por que alguns carros muito potentes não têm uma velocidade máxima tão grande. Né? Às vezes por conta da aerodinâmica que cresce muito rápido e acaba sobrepondo a potência do motor. Isso é muito comum. Né? E ele até dá a dica pro cara que vai começar nisso, né? Você não ficar muito preocupado com top speed, com velocidade máxima, né? Tente se preocupar com outras coisas. Então, ele começa com o exemplo de um Dodge Viper GTSR, certo? E ele dá os dados necessários aqui para começar a brincadeira, né? Ele já dá isso aqui, se eu não me engano, ele pega uma seção da pista e ele pega esses dados para fazer uma análise. Então eu tenho um Viper sendo guiado a 230,4 km por hora, a rotação do motor está a 5.508 RPM e o Viper está produzindo uma aceleração longitudinal de 0,195 G. É engraçado, porque quando você bota no software, eu tenho um software aqui de análise de dados, e você bota a aceleração longitudinal, ela é pequena, ela é muito pequena. Às vezes o carro é muito potente, mas a aceleração é muito pequena, ela vai caindo. À medida que o carro vai ganhando velocidade, você olha aquilo ali, caralho, essa potência toda não consegue acelerar tanto assim. Né? É muito interessante. The necessary vehicle properties to perform the calculation are the following. Total vehicle weight, peso máximo, né, peso total. Relação da gear ratio, relação da quinta marcha, né, do carro, a relação total de marcha. E ele cita aqui que está na quinta, 3,14. Né, rolling radius, né, ele dá aqui aquele raio dinâmico do pneu, se não me engano, né, 0,365 metros. Né. O RX, que é aquele parâmetro que a gente viu lá em cima, eu já esqueci, por sinal, minha memória não está boa. Aqui, Rolling Resistance Coefficient. Vamos. Aí nessas horas, vou botar uma anotação não. Vamos lá. Aí coeficiente de arrasto 0,601 e área frontal 2,3 metros quadrados. Então vamos ver os cálculos que ele fez. Está aí o carro que ele trabalhou. Se eu não me engano, ele trabalhou nesse carro aqui. E aí ele mostra uns dados aqui do Motec, né,
de um Motec, se eu não me engano, desse mesmo Viper em Spa. Então vamos dar uma analisada aqui. Ele mostra aqui, ó, 230 km por hora, certo? Esse aqui é a curva de velocidade da roda dianteira esquerda. Só salientando, né? Essa roda dianteira esquerda não está aí por acaso, certo? A gente escolhe, na hora de analisar os dados, a gente escolhe determinadas rodas, né? Sempre tem uma razão para escolher, né? Aí ele me dá aqui, lembra que eu falei há pouco do gráfico de G longitudinal? Olha isso aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, essa é a minha linha de zero. Olha aqui, ó, tá próximo do zero. Ó. Mesmo que ele cresça aqui, mal chega a 1 direito, né? Ele está aqui a 0,1949 G, né? Ou seja, a aceleração bem baixinha, o carro dando tudo de si, o motor dando tudo de si, o carro com a aceleração bem pequenininha, né? Aqui o Engine RPM, né? Rotação do motor 5.508 RPM, e aqui é o indicador de marcha, né? Ele está em quinta marcha. Vamos ver o que ele vai falar agora. The data was taken from tests run performed on the circuit of Spa. The top speed during particular lap was 267 km per hour. Ou seja, não pegou a velocidade máxima. Provavelmente ele pegou aqui no meio daquela reta, logo depois como é que é ali esqueci o nome daquela curva lá. Aquela curva famosa de Spa. E aí ele pegou ali um pouquinho depois, ele não pegou quando o Viper estava no final da reta, né? Então não pegou a velocidade máxima. The calculation example concentrates on a random data point, um ponto aleatório, né, along the stride leading to the Lescombe chicane. Lescombe chicane é aquela primeira, tem o Gramp logo depois da largada, aí tem aquele S descendo, tem o retão, aquela primeira chicane lá, né? Então ele vai pegar o ponto de maior velocidade da pista, se eu não me engano, em Spa é esse. At this point, the car is accelerating on a straight line. Note that at this section on the track, the road runs uphill. Ou seja, o carro está cumprindo uma reta, né? Mas essa reta é um pequeno aclive, né? E se eu não me engano, ele não sabe qual é a inclinação, né? If the slope of the track is known, the longitudinal force component can be calculated as an extra external resistance working on the car. For simplicity, the track slope is not taken into account. Ele não contabilizou porque ele não sabe. Ele não sabe, né? Mas é um pequeno aclive, né? Então esses dados aqui têm essa pequena consideração. Então ele vai pegar aquela fórmula do F-rolling, né? Que a gente viu aqui. Tá aqui. Tá aqui em Engine. Ele vai pegar todas essas fórmulas aqui e vai começar a fazer cálculo, né? Ele vai pegar todos aqueles dados do Viper, vai jogar nessas fórmulas e vai começar a fazer os cálculos. Se você deu pause no vídeo aí, saiu anotando, vai acompanhar, né? Então, F-rolling, botou os números aqui, deu 325 newtons, ou seja, o carro tem que fazer 325 newtons a essa velocidade de 230 só para vencer a resistência à rolagem das rodas. O arrasto devido à aerodinâmica, né? Devido à resistência do ar, 3.352 newtons. Ou seja, o torque externo, né? Ele vai ser de 1.342 Nm, né? O MF, o que é o MF mesmo? Esqueci o que é o MF. É um quociente aqui em cima. Tá aqui. É o Translational Mass plus Equivalent Rotational Mass divided by Translational Mass. And MF is a factor that takes account driveline rotation inertias. Então pronto, lembra que eu falei que ele usava essa fórmula aqui? Ele vai usar essa fórmula aqui só com a relação total lá embaixo. Olha aqui, ele botou só a relação total, né? Já usou essa fórmula reduzida, né? So, o torque para vencer a inércia do veículo, 979 Nm.
Então, o torque que a roda tem que fazer é 1.343 Nm mais 979 Nm dividido pela relação total de marcha, né? 739 Nm. Então, ele vai pegar todo... Agora ele vai saber a potência do motor, ele já sabe qual torque o motor tem que fazer. Então, 325 mais 3.352, contabilizando a aerodinâmica, 2.682, de onde ele tirou isso? Vamos ver. Vamos ver a fórmula que eu já esqueci, minha memória é muito curta. É o Fmass, é a força para... ele está dividindo o torque para superar as inércias do veículo sobre o raio de rolamento da roda. Então, Fmass é a força necessária para superar toda a inércia do veículo. Certo? Então, 2.682 vezes 64. Então, 406.976 Nm por segundo. Né? Convertendo para HP, 546 HP o Viper tem que fazer para cumprir aquela reta ali. Né? O Viper, na verdade, não é nem isso. O Viper está desenvolvendo 546 cavalos àquela velocidade. Né? E a gente vai ver aqui que essa não é nem a potência máxima dele. Figure 4.3 represents a dynamometer run with the engine prior to the test from which the data was taken to perform the preceding calculation. Lembra que ele falou do lance do dinamômetro lá no começo do tópico? Que é interessante você ter a curva de potência do motor e avaliada no dinamômetro mesmo. Não estamos falando de dinamômetro de roda, esquece aquilo ali. Né? Mas no dinamômetro de motor, pronto, ele vai pegar essa curva e aí ele vai começar a estudar. O negócio vai ficar mais interessante. Note that below 1,500 RPM, the power and torque values were not measured because the engine speed is out of the measurement interval of the dynamometer. Esses dinamômetros eles têm uma potência mínima para operar. Né? Tem motor que simplesmente não consegue girar o dinamômetro. Acontece. At an engine speed of 5,500 RPM, the graph shows a torque measured at the flywheel of 784 Newton per Newton meter and power of 614 horsepower. Comparing this to the result of preceding calculation, this means that the loss of torque due to friction and inertia is 45 Newton meters. 45 Newton meters or approximately 6%. Ou seja, ele já está vendo aqui o quanto que o carro perdeu devido a essas forças externas, a própria inércia do veículo. Né? Então o carro já perdeu aí 6%. Aqui, essa curva aqui é interessante sempre de ver. Né? Potência é o laranja, torque o amarelo. Certo. Olha que interessante essa curva. Ela tem um crescimento, depois ela meio que se mantém aqui. Né? Tem uma diferença aqui, eu acho que uns 50 Nm. Depois volta a crescer. Caraca, depois de 3.000 RPM. Né? Ou seja, o Viper estava no meio daquela reta ali com torque valendo. Vamos lá. From the preceding equation, math channels can be created in the data analysis software to give the engine power or torque output of a complete lap run. This can then be plotted against engine RPM to get an approximation of engine power curve. An example is given figure 4.4. This information can be used to determine, for example, the gear ratios for a certain track, a benchmark to evaluate if engines down on power. O que gráfico é esse aqui? Ele está colocando... é um gráfico de... é um run chart. Eu vou colocar um parâmetro que eu quero avaliar ao longo de um período temporal,
e eu posso colocar também ao longo de um deslocamento. Né? Eu posso colocar pelo número de voltas, eu posso colocar pelo tempo, né, de cada volta. Né? Então eu vou avaliar o quanto de potência o motor estava produzindo ao longo da corrida. Né? Muito interessante, é um gráfico muito interessante, dá para tirar muita coisa dele. Depois eu vou ler o capítulo que ele fala só desses gráficos, para que serve cada um, o que é que a gente quer avaliar neles, né? Porque ele é um capítulo logo nos primeiros, eu já li tanto aquilo ali, né? Mas é sempre bom ler.